Sejam todos bem-vindos mais uma vez e desde já agradecemos pelo tempo de espera que vocês que estão aí do outro lado a nos acompanhar, não é? Devido à variação climática, tentamos alargar um bocadinho a nossa abordagem para este período, quando são sensivelmente 16 horas e 32 minutos. Damos boas-vindas a todos, pedimos que antes mesmo da live começar, partilhem o máximo que puder e estejam atentos para colocarem também questões nos comentários, porque estaremos aqui a analisar também as vossas questões colocadas ao nosso convidado. Desta vez a Sociência vem com mais um episódio, não é? Do podcast Mais Ciência, e hoje vamos debater um tema que é relevante e também de muita atualidade, pese embora para muitos meios são discussões que não são feitas muitas vezes publicamente, mas vamos falar da era da pós-verdade. Fiquem atentos o máximo que puder, para poderem tirar o máximo proveito e também podermos interagir neste podcast Mais Ciência. O nosso convidado de hoje é o professor pesquisador Domingos Quiluães. Domingos Quiluães, que é mestre em matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Beira Interior, Portugal. É Master Business Administration pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Beira Interior, igualmente em Portugal. Ele tem certificado de competências pedagógicas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. E, igualmente em Portugal, é licenciado em Ensino da Matemática pela extinta Escola Superior Politécnica de Malães, atual Instituto Politécnico da Universidade de Rainha Gingamande. Tem uma vasta experiência no campo profissional, é chefe de Departamento de Educação e Ensino do Gabinete Provincial de Educação aqui em Malães, regente do curso de licenciatura em Ensino de Matemática no Instituto Politécnico da Universidade de Rainha Gingamande, é docente igualmente no Instituto Politécnico da mesma Universidade de Rainha Gingamande e pelo Instituto Superior da Catepa, SCAT, onde leciona as cadeiras de Geometria Diferencial, Geometria Superior, Aritmética e Teoria dos Números, Matemática Financeira, Cálculo Financeiro e Estatística. O professor Domingos Quiluães muitas vezes é orientador em trabalhos de fim do curso, igualmente no Instituto Superior da Universidade, ou Instituto Politécnico da Universidade de Rainha Gingamande, e tem também vasta experiência em participação de várias bancas de defesa dos estudantes que terminam então assim o seu ciclo formativo nesta mesma faculdade. Professor Quiluães, seja bem-vindo ao podcast Mais Ciência. Obrigado, agradeço o convite para aqui estar e discutirmos, dialogarmos sobre o tema proposto, e desde já apresento a todos os internautas as nossas saudações e que estejam em nossa companhia. Muito obrigado. O tema A Era da Pós-Verdade é um tema que se impõe para vários contextos e realidades socioeconômicas e, se quisermos, sociopolíticas, mas vamos falar aqui aplica-se de várias vertentes sociais. Vivemos num mundo onde a informação circula em milésimos de segundo e não necessariamente às vezes precisamos consultar as fontes porque estamos aí nas redes sociais, existem informações muitas vezes correm rapidamente e muitas dessas não são factuais, são falatórios em muitos casos, e também a complexidade da própria verdade em si. Nós vamos falar hoje da questão da pós-verdade, mas antes mesmo de começarmos a falar do que é pós-verdade, gostaríamos que o Dr. Quiluães fizesse assim uma incursão do que é verdade, do conceito de verdade e como é que contextualiza a questão da pós-verdade, tendo em conta a nossa própria realidade. Pois bem, eu gosto de fazer algumas abordagens centrando-me numa perspectiva mais filosófica, porque a filosofia ajuda-nos a perceber
à realidade e a fazer inferências sobre quem somos, onde estamos e aonde queremos chegar. Se tivermos em conta um modelo ou uma perspectiva de correspondência com raízes profundas em Aristóteles, principalmente, e até também São Tomás de Aquino, vamos dizer que a verdade é a correspondência entre um enunciado e a realidade. Ou seja, dito de modo mais simples, primeiro, distinguir o que é que não é verdade. A verdade não está nas coisas, a verdade está no discurso que construímos sobre elas. E uma proposição será verdadeira se corresponder à coisa ou ao facto. Esta é a perspectiva de correspondência, pelo menos desses dois grandes filósofos, Aristóteles e Spinoza. Mas numa perspectiva de coerentista, digamos assim, e aqui traria Hegel, uma proposição é verdadeira se tiver uma coerência lógica interna, ou seja, no âmbito de um sistema de crenças, se eu verificar que aquilo que digo tem uma coerência lógica e como sabe, Hegel ter-se-á baseado também na lógica formal de Aristóteles, fundando a sua perspectiva nos três ingredientes da lógica. O princípio da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Portanto, analisando a existência destes princípios no enunciado, se efetivamente não tivermos alguma distorção, diremos então que aquela proposição é verdadeira. Esta é a verdade. Em relação à pós-verdade, se pudermos já avançar, primeiro é que a partida e numa perspectiva objetiva não é alguma coisa depois da verdade, não é? Porque a pós-verdade pode induzir-nos a pensar que é alguma coisa depois da verdade, não. A pós-verdade é a era na qual os apelos a opiniões, crenças e emoções têm a hegemonia sobre os próprios factos, sobre a correspondência entre aquilo que dizemos e aquilo que de facto é, sobre a correspondência entre os nossos enunciados e os fenômenos que acontecem. Ou seja, na era da pós-verdade, já não importa tanto verificar as fontes das informações, mas o que importa é que quem produz as informações conhece muito bem o seu público, o que é que o público apoia e, portanto, conhecendo este viés, produz as informações para que este público as aceite. Então, essa é a era da pós-verdade, em que não importa muito a verdade, mas como a informação é recebida, como a informação é compreendida e quais os resultados são propostos e são aceitos pelo público. E no cotidiano, o doutor podia dizer como é que se manifesta? Há pouco fez uma inferência comparativa, não é? E, sobretudo, quando apresenta o discurso, a capacidade que temos que ter em analisar o discurso e realmente os factos do ponto de vista concreto. Como é que se manifesta a questão da pós-verdade no nosso cotidiano? De várias formas. Quando falamos em pós-verdade, podemos ter uma visão um pouco microsociológica, atendo-nos apenas ao que acontece nas redes sociais. Mas o facto é que, do ponto de vista histórico, a pós-verdade sempre existiu. Essa coisa de dar mais importância às emoções, às crenças, em detrimento da racionalidade, sempre existiu. Aliás, como a pós-verdade também está associada às fake news, sempre aconteceu. O que ocorre é que a velocidade com que isso se dá e a escala global, já que vivemos num mundo globalizado, é que diferencia aquilo que aconteceu sempre no passado do que acontece atualmente. No mundo, na nossa contemporaneidade e no nosso cotidiano, acontece várias vezes, o Abel tem avistado estes fenômenos. Por exemplo, quando avisto uma informação na rede social, e não me importando com o facto
de me remeter a uma análise crítica, reflexiva, sobre quem a produziu, quais interesses estão por detrás da produção desta informação, que objetivos o proponente quer em relação ao público que vai receber essa informação. Quando não faço essas questões básicas, essas questões lógicas, essas questões de introspeção, e tão somente partilho esta informação, mesmo sabendo que esta informação põe em conta, põe em causa a reputação de alguém. Portanto, eu estou a aceder, primeiro, à vontade daquele que produz a informação, estou a aceder aos objetivos, estou a dar corpos, estou a dar, na verdade, vantagens, estou a dar operacionalidade àquela informação e àquela intenção. Estou a ser apenas um ente da pós-verdade. Este é um fato. Muitos dos nossos ditos influencers digitais procuram engajamento. Certo. E nesta procura, nesta busca pelo engajamento, o que é o engajamento? É um conjunto de circunstâncias em que eu produzo uma informação e eu obtenho muitos comentários no feed ou na página de qualquer rede social, obtenho likes, obtenho partilhas e, por consequência última, que é o que mais desejo, obtenho mais seguidores. Então, nesta busca, o que é que ocorre? Estamos num século em que pensar é difícil. Isto pode parecer meio que simplista. Temos um conjunto pois de informações. Bem, mas pensar é difícil. E já não basta só pensar. Temos que pensar sobre o próprio pensamento. Temos que fazer uma epistemologia do pensamento. Por quê? Porque nós agimos, nós compreendemos a realidade de acordo com um processo histórico pessoal e coletivo. Ou seja, aquilo que nós hoje compreendemos como mundo, como fenômenos que acontecem no mundo, são resultado de uma acumulação de fenômenos nos quais nós fomos partícipes. Então, tudo isso vai compor um sistema de crenças também, em que as nossas opiniões vão ser um pouco resultado disso. E então, tendo em conta o facto de que somos seres desejantes, de que somos seres que almejamos a felicidade, de que somos seres que almejamos ser reconhecidos, queremos construir uma reputação, queremos ser famosos, etc., etc., às vezes não temos em conta a dimensão ética e a dimensão moral da nossa própria existência. E é assim que, ao invés de enveredarmos pelo lado da racionalidade, vamos pelo lado da emoção, e aí queremos, por meio deste aspecto de sermos seres desejantes, chegar aonde queremos chegar sem ter em conta a dimensão ética. Daí que produzimos conteúdos, por exemplo, que ferem a ética e a moral. Mas, como a maioria gosta deste lado de coisas que satisfaçam a forma como pensam, a forma de ser e de estar, então alguns dos nossos influencers digitais publicam aquilo que o público gosta. E publicando aquilo que o público gosta, o público acede, e acedendo, algumas vezes a ética e a moral são postas também em crise. Há pouco falou do engajamento que esses influências digitais têm e aquele protagonismo que as pessoas querem ganhar, mesmo sem medir esse caráter ético que se precisa ter e a confiabilidade na informação que vamos passar. Como é que o indivíduo, no meio disso tudo, é preparado psicologicamente para poder filtrar aquilo que se calhar podia ser prejudicial ou ferir a sensibilidade de outrem? Como é que ele podia se preparar psicologicamente? Porque nem sempre as pessoas que têm acesso à internet ou aos ditos influências digitais, não é, têm essa preparação antecipada, não é, para saber qual é o conteúdo que é razoavelmente aceitável para o contexto em que se dirigir. Temos sempre que desconfiar de tudo que encontramos na internet. Porque se por um lado, antes desta
polarização, desta democraticidade da informação, a nossa grande preocupação era onde encontrar a informação. Na era pós-internet, na era digital, na era da informação, hoje a preocupação já não é onde encontrar a informação. Hoje a preocupação é o que é verdadeiro e o que é falso na informação que nós encontramos, que nós avistamos. Portanto, como carnal, eu diria que a estratégia é, primeiro, buscar fazer cruzamento das fontes. É importante. Em presença de alguma informação, boa ou má, uma informação que ajude ou prejudique outrem, a primeira coisa que deveríamos fazer é quem produziu aquela informação, qual é a intenção por detrás da produção daquela informação e quantas fontes mais posso buscar para fazer uma triangulação das fontes em relação àquela informação. Que objetivos o proponente tem para ter produzido aquela informação? Como consigo encontrar o contraditório? É necessário ir à busca do contraditório, porque o contraditório, do ponto de vista externo, com o exercício que eu devo fazer do ponto de vista interno, um exercício cognitivo, vão ajudar-me, de facto, a perceber se aquela informação é verdadeira ou falsa. E depois há a perspectiva também legal. Que implicações poderei ter ao partilhar uma informação sem antes investigar as fontes? Portanto, esse exercício todo, não é? Baseado numa perspectiva também interna, cognitiva interna, de análise e síntese, é importante, porque nós estamos numa era da pós-verdade, mas também estamos em presença de um mundo onde a complexidade tem lugar. Nada mais é simples no nosso mundo. Qualquer fenômeno, do ponto de vista objetivo, pode ser apenas poderia ser visto como consequência de uma única causa, mas não, nada é simples. E aqui eu traria um autor cujas obras são de grande valor para compreendermos a nossa contemporaneidade, para compreendermos o mundo no século XXI, que é Edgar Morin. Edgar Morin faz os seus estudos sobre a teoria da complexidade. Ele tem uma formação em muitas áreas, tem formação em muitas áreas, de história, geografia, antropologia, sociologia, ele é francês. E quando se debruça sobre a teoria da complexidade, Edgar Morin traz 3 princípios importantes, que são o princípio hologramático, o princípio dialógico e o princípio recursivo. Em relação ao princípio hologramático, Edgar Morin dir-nos-á que existe o todo e existem as partes, mas cada parte tem a quase totalidade do todo. É como dizer agora que a forma como Abel se apresenta, a forma como Abel fala, a forma como Abel pensa, é quase uma representação do meio em que vem, do meio de onde vem. Ou como diria, por exemplo, que para eu obter, do ponto de vista biológico, a totalidade das informações do Abel, basta que eu tenha, por exemplo, uma porção do seu corpo, uma célula, o DNA, por exemplo. E aí eu vou obter não só informações sobre si, mas sobre os seus pais, avós, bisavós, etc, etc. Esse é o princípio hologramático. O princípio recursivo, de acordo com Morin, diz que causas dão lugar a efeitos, mas esses efeitos também podem dar lugar a novas causas que vão dando lugar a efeitos. Portanto, vamos andando sobre um círculo. Se eu tiver uma causa, esta causa vai dar lugar, vai dar resultado a uma consequência, a um efeito, mas esse efeito lá mais à frente vai ser causa de outro efeito. Portanto, e uma ação produzida hoje
vai ter esta repercussão progressiva sobre os fenômenos no mundo. E depois temos o princípio dialógico. Do ponto de vista da tradição do conhecimento científico, quer da sua elaboração, quer da sua aplicação, tendemos a reduzir os fenômenos, tendemos a ter uma perspectiva simplista da construção do conhecimento científico, e daqui Edgar Morin opõe-se, dizendo que os fenômenos acontecem numa perspectiva multidimensional. E se acontecem numa perspectiva multidimensional, é importante colocar à tona, para compreender estes fenômenos, vários elementos de explicação. Então, o princípio dialógico diz que temos, por um lado, as proposições e, por outro lado, os seus contrários, ou as proposições contrárias. E para compreender quer um fenômeno, quer outro, ou seja, quer a proposição, quer a sua contrapositiva, ou quer o seu contrário, quer, por exemplo, o bem e o mal, que são opostos, não é? Eu não preciso de estudar um esquecendo-me do outro. Ou seja, estudar um e afastar o outro. Na verdade, quer os fenômenos, quer os seus contrários, devem andar juntos para a sua melhor compreensão. Então, estes três princípios, que fazem, no fundo, a base da teoria da complexidade de Edgar Morin, também ajudam-nos a compreender a complexidade, ou seja, a era da pós-verdade. Por quê? Porque em presença de uma informação ou de um fenômeno posto a circular sob forma de informação na internet, se eu tiver a consciência de que qualquer coisa que apareça na internet tem por detrás alguém que primeiro pensou, que tem objetivos, muitos dos quais escondidos, e que intenciona que eu aceda, partilhe, comente a favor dos seus interesses, eu terei uma perspectiva de introspeção e uma perspectiva mais crítica em relação àquilo que aparece na internet. É fácil chegar à verdade? Essa é uma questão muito difícil. Bom, se eu quisesse apresentar uma resposta muito fácil, eu erraria muito rápido. Por quê? Porque enquanto, na perspectiva de Aristóteles e Tomás de Aquino, em relação à teoria de correspondência, não é? A verdade é quando um enunciado corresponde ao facto. Aqui, a verdade é absoluta. A verdade não depende daquilo que eu creio. A verdade existe, ponto final. É imaculada. É eterna até. Pois. Mas noutra perspectiva já apresentada, a perspectiva coerentista, aqui poderíamos talvez a verdade um pouco relativa, não é? Que na era da pós-verdade, e a sua questão agora adentra o que estamos aqui a discutir. O que é verdade, para mim, pode não ser verdade para si. Mas, do ponto de vista de Aristóteles, do ponto de vista daquilo que consideramos verdade enquanto correspondência bionívoca entre o enunciado e o facto, a verdade é absoluta. Agora, se é fácil ou difícil, isso é já também uma questão intersubjetiva e até subjetiva, dependendo do esforço que cada um de nós faz. Mas depois há outra coisa, Abel. É que o mundo não se explica só tendo em conta o conhecimento científico, nem tendo em conta o conhecimento filosófico. Há outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, o conhecimento teológico e o conhecimento do senso comum, que também não são conhecimentos, por assim dizer, desprezíveis. Há coisas que a ciência não explica e a religião explica. Há coisas que a religião não explica e a ciência explica. E há coisas que nem a ciência nem a religião explicam e o senso comum, a nossa experiência acumulada explica. Portanto, se é difícil ou fácil, isso é uma relação, quer dizer, é uma relação que o próprio sujeito vai estabelecer com a verdade.
Se ele analisa, se faz análise, se faz síntese, enfim, é uma questão muito subjetiva, não há uma resposta. Fizemos isso, a questão da verdade, porque o indivíduo, antes mesmo de partilhar uma informação, ele tem de fazer a análise desta informação que vai partilhar. E ao analisar, claramente ele terá que ler o quadro completo das circunstâncias que foram dirigidas a um determinado discurso, um documento, conforme acontece nas redes sociais. E existem pessoas que têm como índole fazer proliferação, não é, das fake news, não é, a manipulação de informação, mas no universo dessas todas as informações, fazemos a questão da verdade porque a pessoa tem que analisar onde é que reside a verdade dos factos. Agora, o acesso a essa verdade é fácil. Existem mecanismos, já falou há bocadinho dos mecanismos para se chegar à verdade, temos que fazer comparações e quais são as motivações também que estão por detrás do compartilhamento de determinadas informações. Quais são as estratégias que podemos adotar para combatermos a questão da manipulação de informação, das informações no nosso dia a dia? Porque no âmbito das comunicações falamos de fake news, mas há aquelas fofocas de bastidores que existem em qualquer lugar. Bem, o que é que acontece com por exemplo, proprietários de alguns portais na internet? Eles identificam um nicho do mercado. E, odiernamente, vemos mais pessoas baseando-se em informações que confirmam as suas crenças do que em informações que vão contrapondo as suas crenças. Ou seja, enquanto seres humanos, nós tendemos a aceitar aquilo que vai ao encontro do que acreditamos, do que a acreditar aquilo ou aceitar aquilo que vai em desacordo daquilo que nós já acreditamos. Portanto, se eu avistar na internet alguma informação, algum dado, digamos assim, porque não direi conhecimento, que ateste aquilo em que já acredito, mais facilmente eu vou aderir, vou compartilhar, vou comentar. Mas se, em sentido contrário, avistar alguma coisa que fira ou que vai em desacordo, que não concorde com aquilo em que eu acredite, claramente que só que não sei se há a opção de ódio, só a like ainda, não é? Se houvesse, eu poria inclusive um emoji de ódio. Então, na base disto que lhe disse, e tendo em conta a experiência e a leitura que fazemos, leitura no sentido mais amplo, porque quando falamos de leitura, também nos remetemos apenas à leitura de livros, mas ler é ler também o mundo, é estar atento e sair do óbvio, não é? É fazer silêncio, é olhar para o mundo e ver como é que o mundo anda, é olhar também para aquilo que a ciência e a tecnologia produzem e dão aso às metamorfoses das interações sociais. Se olhar atentamente a isto, com um olhar crítico, eu estou sempre a dizer aqui um olhar crítico, com raízes em René Descartes, o método cartesiano, duvidar de tudo. E só no final, quando eu perceber que de tudo eu duvidei, menos da minha dúvida, aí é que chego à verdade. Se eu tiver esta competência cognitiva, filosófica, cartesiana, e um pouco mais para aqui, esta competência de complexidade, de compreender enquanto uma posição que eu afirmo que em vista ou em presença de um fenômeno, eu faço várias questões e procuro ligar vários fenômenos causais àquele fenômeno, ou seja, encontrar várias causas, como aquelas que sobre as quais já discutimos. É difícil, digo-lhe já, é muito difícil. Por quê? Porque a emoção é mais forte. A emoção é mais forte. Houve um tempo em que não se punha como elementos contrários a emoção e a racionalidade, a emoção e a razão. Mas os avanços tecnológicos, científicos,
puseram, por um lado, nós enquanto humanidade, enquanto pessoas, como um sistema, e o ambiente que é caracterizado pelos efeitos destes avanços científicos e tecnológicos como outro sistema. E nós lidamos, enquanto pessoas, com a tecnologia enquanto sistema. E nós, enquanto criadores da tecnologia, nós fazemos a tecnologia avançar, mas a tecnologia também adentra as nossas formas de interação e faz-nos ser outros. Portanto, transforma-nos. Neste sentido, em teoria de sistemas, dizemos que tanto nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, quanto a tecnologia, somos um e outro sistemas abertos. Sistemas abertos de mútua influência. E estas influências vão adentrando, a tecnologia, no caso, vai adentrando a perspectiva sociológica, ou seja, as nossas formas de ser e estar agora também dependem em grande parte da relação que estabelecemos com a tecnologia. Sendo que só se pode falar da ética e da moral na interação humana, enquanto falarmos do sujeito e não da tecnologia. Portanto, não há nada a culpar na tecnologia. O que há a culpar é se de facto estamos dispostos a controlar os nossos desejos, a controlar as nossas intenções, e se estamos dispostos a fazer aquelas questões muito básicas. Quem somos, de onde viemos, para onde queremos ir. Primeiro, do ponto de vista pessoal, individual, e depois do ponto de vista coletivo. Ora, se fizermos isso, vamos voltar ao que já falamos há pouco. Quem publicou a informação? Por que publicou? Qual é a intenção desta publicação? Que impacto a partilha desta informação tem sobre o sujeito para quem dirigimos ou o proponente dirige essa informação? É difícil, é muito difícil. Mas cruzar as fontes é sempre importante. O conceito de pós-verdade é um assunto, quando nós publicamos o spot, o flyer nas nossas páginas das redes sociais, as pessoas meia diziam que é um conceito muito mais filosófico e não entendiam o que queríamos transmitir com isso. O conceito de pós-verdade é um conceito muito da atualidade, ou já remonta a algum tempo que se usa este conceito. E no nosso dia a dia, as pessoas têm noção do que é pós-verdade? Bom, enquanto conceito, mesmo que indiretamente, já existiu. Bom, já existiu, mas não formalmente, não enquanto conceito de pós-verdade. Mas as suas características já existiram. Por exemplo, fala-se que o imperador César Augusto inventava algumas coisas falsas sobre si mesmo para impor a legitimidade do seu poder. Ou seja, já terá ouvido alguns reis que se autoproclamavam deuses. Mas o que de facto eles sabiam que era falso. Na antiguidade já se fazia, já se produziam informações que não correspondiam com a verdade, com outros interesses, não é? Já se produzia, portanto, desinformação. Mas os últimos eventos deste nosso século produziram o conceito de pós-verdade. Estou-lhe a falar, por exemplo, da eleição de Donald Trump em 2016. Estou-lhe a falar do fenômeno de Brecht. Brecht é o acrônimo, é um termo para designar British Exit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. E mais para aqui, a pandemia da Covid-19. Entre outros eventos, mas principalmente esses, fizeram com que o dicionário de Oxford Dictionary, elegesse em 2016 o termo pós-verdade como sendo o conjunto de circunstâncias em que o apelo às crenças e emoções têm mais valor do que a própria verdade enquanto facto. Portanto, é em 2016 que nós formulamos. Mas, no final do século passado,
já tivemos filósofos a se debaterem sobre esta pretensão de as pessoas aderirem mais, darem mais valor a informações que vão ao encontro das suas crenças do que propriamente investigarem as causas dessas informações. Pronto, mas é em 2016, de facto, que surge o termo de pós-verdade. E como sabe, terá lido também algumas obras de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês. Zygmunt Bauman, se calhar, entre as várias obras, a palavra-chave dos seus escritos é o termo líquido. O termo líquido exatamente para ser um oposto do sólido. Ou seja, quando fala de modernidade líquida, moralidade líquida, identidade líquida, sociedade líquida, tudo líquido. A liquidez é olharmos, por exemplo, para a água conforma-se ao recipiente. Tá? Se eu está, por exemplo, aqui na garrafa e vai assumir a forma da garrafa. Mas se eu puser num prato, vai assumir a forma do prato, numa tigela, a forma da tigela. Então, esta alegoria, diria assim, esta metáfora do líquido, remete-nos a uma era em que tudo é transitório, nada mais é sólido, nada mais é durável, é duradouro, tudo é efêmero, é transitório. Vivemos sob os efeitos de uma transitoriedade muito grande. Então, isto tem efeitos nas relações sociais, tem efeito nas relações conjugais, tem efeito nas relações de trabalho entre um empregado e um empregador, tem efeito em quase tudo. E aí há uma outra perspectiva, um outro aspecto que vai adentrar e vai caracterizar esse conjunto de circunstâncias, que é a incerteza. Estou num emprego e de repente a incerteza vive comigo. Eu tenho sonhos, mas também tenho incerteza se vou alcançar esses sonhos. Estou numa relação, mas também estou sempre a desconfiar. Estou na incerteza se essa relação vai durar algum tempo, pelo menos aquele que eu quero que dure. Então, é este conjunto de coisas. Já viveu, assim, algum aspecto no dia a dia em que a questão da pós-verdade, as fake news, não é? Se manifestaram assim, de maneira consistente? Podia partilhar conosco se tiver uma experiência pessoal. Não, é difícil. Também, as fake news e as desinformações, elas são produzidas mais para afetarem pessoas com uma vida muito pública. Quer dizer, ninguém inventa uma informação para um cidadão normal, não. E vai comprovar que isto é verdade. Sempre há fake news, ou haverá fake news, ou pelo menos em potência ou em ato. Ou seja, se alguém é um agente público, é alguém muito respeitado, é uma pessoa com uma vida pública exposta, é alguém, enfim, que tem um status social muito grande. Então, ou em potência ou em ato, pode ser alvo dos efeitos da pós-verdade, mais particularmente de fake news ou desinformação a seu respeito. Ou seja, ninguém ataca alguém que não tem um valor muito saliente na sociedade. As pessoas que vão ser alvo de desinformação e de fake news são sempre aquelas que têm uma vida pública de capital importância e, portanto, a desinformação é criada e é partilhada e exposta para efetivamente atingir a sua reputação. Então, não tenho, tirando aqueles minúsculos acontecimentos do cotidiano, como, por exemplo, o dito pelo não dito, é uma circunstância de um evento que ocorreu, mas que depois foi explicado, não tenho como dizer ter sido alvo assim de uma desinformação. A educação prepara os homens para a vida em sociedade e a educação também é fomentadora do pensamento crítico. E há pouco o doutor falava de como a crítica sobre os conteúdos que são partilhados é bastante importante. Como é que acha que a educação das pessoas, sendo melhorada, ajudaria a lidar com o conceito da pós-verdade? Pois bem, bom,
o homem nada é além daquilo que faz dele a educação, disse Kant. Portanto, os discursos que nós construímos em relação ao próprio homem, a compreensão que o homem tem de si, a compreensão que o homem tem do outro e a compreensão que o homem tem do mundo, sempre vão ter um quê de educação também. Daqui, eu traria a teoria de Piaget sobre a construção da consciência moral. Bom, o que é que ocorre quando nós nascemos? Quando nós nascemos, nós somos seres amorais. Nos primeiros meses de vida, não podemos ser julgados do ponto de vista moral. Portanto, somos seres amorais, não imorais, não, amorais, fora da moral. Portanto, estamos numa fase de anomia, fora das regras. Depois de alguns anitos, vamos observando o mundo e vamos aprendendo por imitação, olhando para os adultos e vamos chegando a uma fase de heteronomia. Heteronomia, aqui hetero, que é externo, e nomia, que vem de nomos, que quer dizer regra. Aí já vamos conduzindo as nossas ações, vamos agindo, vamos percebendo o mundo, tendo em conta aquilo que aprendemos do outro, do adulto. E mais adiante chegamos à fase da autonomia. A educação tem que produzir autonomia. Autonomia, auto, que quer dizer próprio, nomia, outra vez, regra. Quer dizer, as nossas ações são produzidas tendo em conta as regras que passam pelo crivo da nossa consciência moral, da nossa racionalidade. E é aqui onde a educação deve chegar. Produzir seres autônomos, produzir cidadãos. Na verdade, a instituição que faz a educação acontecer do ponto de vista formal é a escola. Embora, do ponto de vista operacional, olhemos para a escola como sendo uma instituição em que vamos ter um currículo que deve ser operacionalizado, como fim último, a escola a escola é uma fábrica de pensadores, um termo grosso, mas bastante útil. A escola deve produzir pessoas que pensem. E outra vez chegamos na questão de pensar. O que é pensar? E hoje, pensar tem uma perspectiva metafísica, metacognitiva. Pensar, do ponto de vista global, não é só pensar. Quer dizer, não é só pensar, é pensar também sobre o pensamento. Ou seja, quer o sujeito que pensa, quer as circunstâncias que são pensadas pelo sujeito, devem ser outra vez analisadas pelo próprio sujeito. Então, E é isso que a educação pode e deve conseguir. Mas, quando falamos também sobre educação, temos que perceber que a educação é uma tarefa de todos nós. Sendo uma tarefa de todos nós, é também uma tarefa do ser que deseja ser educado. Então, a educação acontece se houver uma predisponibilidade interna do sujeito. A nossa educação produz pensamento crítico. Produz pensamento crítico. Claro, tem que produzir. Produz pensamento crítico. Podemos debater sobre a qualidade da educação, podemos debater sobre vários aspectos em torno da educação, mas a educação, enquanto uma instituição, é sempre melhor do que a não educação. E se é sempre melhor é porque há um diferencial aí, que é o pensamento crítico. É meio a questão da partilha, da questão do contexto da pós-verdade. As pessoas muitas vezes estão mais propensas em partilhar pensamentos que visam manchar a reputação, que visam sujar a ética e a moralidade de individualidades. Não acha que socialmente as pessoas não têm aquela consciência moral e ética muito bem estruturada e se calhar trabalharam também muito pouco a questão do senso crítico que se deve ter perante os fenômenos que ocorrem na sociedade? Bom,
Professor Abel, eu tenho estado a pensar sobre o mundo. Tenho estado a pensar sobre o mundo, tenho estado a fazer questões filosóficas muito fortes, algumas das quais penso não ser esse o espaço para debatermos, sim, mas posso partilhar uma delas. Nós, quando olhamos para o mundo, para as ações que nós próprios, enquanto humanos, produzimos, nós temos uma concepção binária da coisa, o bem e o mal. E quando nós somos a pessoa do discurso, quando somos os autores e os atores do discurso, tendemos a estar do lado do bem. Então, uma pessoa, por exemplo, que fale sobre inveja, vai falar sobre inveja do ponto de vista externo, ou seja, ela é a santa e as invejosas, as pessoas são sempre as outras. Então, como o Karnal é um historiador brasileiro que diz, a inveja é um pecado capital envergonhado, não é? Quer dizer, nenhum de nós, quando falar do mal, nunca vai dizer que é parte do mal. Sempre vai culpar a outra pessoa. E neste contexto, andamos aí numa teoria em que todos nós somos 8 bilhões, ou um pouco mais do que isto no mundo. E se cada um de nós pudesse fazer um discurso sobre o bem, sobre o mal, o bem sempre seria uma parte em que a pessoa é parte, não é? E o mal, ou seja, o mal tem origens fantasmagóricas, ou seja, aquelas pessoas que produzem o mal são fantasmas e nós que nos debatemos sobre o mal somos as pessoas vistas, não é? Somos eu e tu. Estamos aqui, nós podemos agora falar sobre a sociedade, vamos falar de quê? Embora indiretamente, o que nós vamos falar é que há outras pessoas que produzem o mal, mas nós somos as pessoas que produzimos o bem. Então, as pessoas que produzem o mal, não sei, estão fora das 8 bilhões de pessoas. Por quê? Porque se examinarmos cada uma das pessoas que compõem este número muito grande de 8 bilhões de pessoas, sempre vai falar bem de si e sempre vai falar que quer ver o mundo melhorado. Mas, para melhorarmos o mundo, temos que começar pelo pragmatismo, pela praxis, porque a teoria sempre será boa e sempre será ao nosso favor. Então, aqui a questão é, o que é que cada um de nós faz para melhorar o mundo, para deixar o mundo um pouco melhor, para construir a humanidade? Isto é que importa. E isto não é uma coisa que devamos fazer sob a vista das pessoas, para as pessoas verem e aplaudirem. É uma questão interna, é uma questão de brio, é uma questão de pensar que somos seres sociais, que o outro é uma extensão de mim. E se fizermos isso de facto, esse discurso vai se reduzindo. Porque, por exemplo, a questão que me coloca, por que as pessoas querem produzir informações que prejudiquem as outras? Por quê? Porque querem, porque têm objetivos, porque querem estar lá onde as outras pessoas estão. E porque, não olhando para caminhos retos, vão para os atalhos. Há pouco o doutor apresentava o conceito de inveja, falado por Leandro Carnal, e na origem etimológica a inveja tem assim um significado muito interessante, né? Acho que vem do latim invidere, que significa não ver o que é de bom que os outros têm. É por aqui onde muitas vezes as pessoas caminham, não ver, somos simplesmente nós a termos os bons atos e os outros nunca fazem nada de bom. Por um lado, sim, não ver o que os outros têm de bom, mas por outro lado é exatamente por ver o que os outros têm de bom, nós não temos, queremos chegar lá e não conseguimos chegar, então queremos destruir a outra pessoa. Ou seja... Então o sucesso de outrem causa dor. Causa dor, incomoda. O sucesso do outro. As pessoas às vezes perguntam, e agora que citou Leandro Carnal, o que é que este historiador fala em relação a isto? É que quem inveja a outra pessoa
é quase sempre alguém que está, do ponto de vista de status social, um pouco abaixo dela. Parte sempre da comparação, a inveja. Comparação, sim. Quer dizer, há uma pessoa acima, outra abaixo, e essa quer chegar, então quer destruir a outra e, portanto, tem que destruí-la, tem que baixá-la para ela estar um pouco acima. Esse é o conceito de inveja que esse aqui. E há mais outra coisa que julgo importante refletirmos. Vai invejar a outra pessoa, sempre aquela que está, que é próxima, não é? É sempre alguém com quem a pessoa convive, sempre alguém com quem a pessoa anda, porque para invejar é importante e necessário conhecer a pessoa. E é conhecendo a pessoa que se estabelece a comparação entre as potencialidades que a pessoa tem e aquelas que a pessoa que inveja não tem. E, portanto, por um sentimento interno, surge então um conjunto de ações que vão corporizar isto a que chamamos de inveja. Com certeza é um assunto que afeta a sociedade e não podíamos deixar de mencionar esses assuntos, não é? Mas tem um outro assunto que nós gostaríamos de abordar ainda antes mesmo de lembrar que estamos a ser acompanhados em direito a partir da página da Sociência da Educação, que é lá onde passa o podcast Mais Ciência, e há vários internautas, não é, a acompanharem essa nossa conversa. Temos aí a Débora Macanzo, que faz uma caracterização do Dr. Cloange como sendo um motivador, reflexivo. E tem Antônio Tébua, que diz também reflexivo. Vera Adão diz: o alimento da alma vazia é a observância doentia da vida alheia. E pronto, tem um conjunto de pessoas a nos acompanharem também em direito a esta conversa que estamos a ter. Já assim, em jeito de caminharmos para a reta final desta conversa, como é que podemos incentivar a juventude, que por sinal é a grande parte da franja da sociedade, a buscar em fontes confiáveis e optar pela leitura crítica das notícias? Isto é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. A relação que estabelecemos com as redes sociais, com a internet, com os meios de comunicação social, dependerá um pouco da relação que nós estabelecemos com o conhecimento. Porque temos que diferenciar aqui o que é um dado, o que é uma informação e o que é o conhecimento. Só é conhecimento quando estamos em presença de uma informação tratada que é útil para resolver situações previstas ou imprevistas. Portanto, o conhecimento tem essa perspectiva de ser útil, tendo em conta as respostas, idealmente proativas, que devamos dar a problemas do presente e do futuro, prever o futuro, etc. Para a juventude, o conselho que deixaria é o seguinte: estamos num mundo global, estamos na era digital, como dirá Humberto Eco, nós estamos numa era em que não fazemos todos o mesmo esforço para pensar, mas temos todos apetência em dar informações, em dar opiniões. Portanto, uma opinião, uma doxa, uma opinião, muitas vezes concebemos o mundo tendo em conta a nossa experiência, e a nossa experiência permite-nos conceber o mundo, compreender o mundo tendo em conta a nossa experiência, que é ela apenas uma partinha do todo. É olhar para a informação, fazer uma reflexão sobre a informação, olhar para o sujeito daquela informação, perguntar-se sobre quais serão as intenções daquela informação e para a perspectiva legal, olhar também para o que aquela informação pode produzir na vida de alguém, é muito importante. E perguntar-se também sobre a sua identidade, não é? Quer dizer, quem sou eu?
se faz parte de mim partilhar ou não aquela informação, alimentar ou não aquela informação. E perceber que a verdade não é o que a maioria diz sempre, não. A verdade é verdade, independe das nossas crenças. Porque, vez ou outra, a imitação do método dedutivo, pensamos que se a maioria compartilha, se a maioria diz a mesma coisa, então, dedutivamente, aquela é uma premissa para chegar à conclusão de que a informação é verdadeira. Mas não é isto. Então, temos é que desconfiar, temos é que duvidar sempre. E é na dúvida que vamos encontrar a verdade. A possibilidade para alcançar a verdade em relação à informação. O uso que fazemos odiernamente ou a relação que estabelecemos com as redes sociais deve também ser objeto de análise, objeto de introspecção. Por quê? Porque boa parte do que vejo nas redes sociais em relação às publicações, em relação aos discursos que muitos dos nossos jovens produzem nas redes sociais, vai ter repercussão num futuro breve. E nós somos seres em devir. Somos hoje o que não seremos provavelmente no futuro breve, daqui a 1, 2, 3 anos. Mas aquilo que fazemos hoje certamente vai influenciar no futuro. Então temos é que reter bem o que pode acontecer em relação ao que fazemos hoje no nosso futuro profissional, individual, familiar. Se fizermos essas questões todas, se duvidarmos da informação, se procurarmos o contraditório, se procurarmos mais fontes, se fizermos a triangulação das causas, das fontes em relação a qualquer informação, chegaremos a diminuir, a minimizar esta apetência dos proponentes em relação à desinformação, às fake news. A juventude tem que estar atenta, tem que ter uma perspectiva de metacognição, pensar além do pensar, pensar sobre o pensamento e ver que existe o conhecimento e existe o pseudoconhecimento. Tal como biblicamente se diz, há o trigo e há o joio, mas o trigo e o joio, do ponto de vista objetivo, são duas plantas muito parecidas. Também o pseudoconhecimento apresenta-se com a mesma face do conhecimento, mas não é conhecimento. É, de fato, falso conhecimento. Mesmo é isso, o pensamento, nem sempre aquilo que nós pensamos deve ser dito. Deve ser dito. E nós sempre dissemos que pensar é fácil e às vezes exprimir o pensado é um bocadinho mais difícil. Então, Dr. Quilões, olhando nessa abordagem que fez agora e o apelo que deixa para os jovens, que não deixa de ser também um jovem, sente que os jovens têm estado a ouvir os apelos sociais dos mais velhos e as referências, sobretudo, no meio a isto tudo? Bom, como sabe, eu sou investigador em educação e já lhe concedi algumas entrevistas em relação aos aspectos. Por quê? Porque o século em que estamos, ou no século em que estamos, a educação operacionaliza-se de modo diferente dos séculos passados. Nós tivemos, pelo menos até a Idade Média, uma educação que era consentânea ao conceito tradicional que hoje apresentamos. Educar é o ato em que as gerações mais antigas preparam as gerações mais novas para os desafios do presente e do futuro. Mas o presente e o futuro daquela época era quase que repetitivo. A ser repetitivo, as gerações adultas passavam os modelos de vida às gerações novas, porque estas gerações, em médio e ao longo prazos, haviam de viver quase nas mesmas circunstâncias que os adultos. Naquela época era assim. Hoje tudo é instantâneo, tudo é transitório, e aquilo que nós aprendemos hoje, de facto, em relação ao conhecimento,
Carmo chamará de ciclo de vida de conhecimento. Portanto, o conhecimento nasce, tem um período e parte dele torna-se obsoleto, portanto morre porque já não serve para os desafios de um futuro mais para lá. Porque quando chegamos num futuro para lá, aquilo que aprendemos torna-se obsoleto, temos que renovar o aprendizado. Portanto, ter um diploma no século XVII, século XVIII, vai lá, século XVIII, século XIX, um diploma, por exemplo, de licenciatura nos anos 1950, vai lá, e 30, e 40, e 50, e 60, 70, 80, pelo menos até lá. Estou a falar do século XX. Ter um diploma de estudos formais era condição suficiente e necessária para poder lidar com os fenômenos daquele tempo. Atualmente, um diploma, como sabe, não é condição suficiente e necessária. A educação hoje é uma educação que se concebe numa perspectiva de educação permanente. Nós começamos a aprender antes da escola, aprendemos na escola e continuamos a aprender depois da escola. Se não continuarmos a aprender depois da escola, o conhecimento aprendido na escola torna-se insuficiente, quer para as nossas próprias estratégias profissionais, quer para os nossos anseios pessoais. Por quê? Porque nós vamos adentrar um mercado de trabalho em que há a necessidade de se estratificar os mais competentes dos menos competentes e depois assumir certos lugares. Ou seja, a educação é permanente, mas também há esta perspectiva mesmo do mérito. E então, em relação à questão que me coloca, é que, por um lado, os jovens hoje estão submersos a um mundo em que a informação é dada a uma velocidade incalculável, e isto pode criar distração e pode criar, numa parte da juventude e até dos nossos adolescentes, uma estrutura cognitiva diferente daquela que era dos nossos adultos enquanto eram jovens naquele tempo. Hoje a informação chega a toda hora e quando temos demasiada informação, a nossa capacidade de filtrar a informação útil da informação inútil vai tornando-se um pouco diminuta. E este é o grande problema. Como lhe disse, já não há mais a questão de procurar onde encontrar informação, mas que informação é útil, que informação é inútil. Em meio a tudo isso, os adultos não são as únicas referências para os jovens guiarem as suas vidas. Aprendem com os amigos. Esses amigos, alguns deles têm acesso fácil à informação e mais, até mesmo a informação que não se adeque do ponto de vista ético e moral, esta parte da juventude tem acesso a essa informação e a aceita, sem muitas vezes ter este cuidado da reflexão, da introspeção, da consistência lógica. Então, em meio a essa complexidade muito grande, os jovens têm várias referências, que não apenas as referências dos adultos. Por isso é que hoje a nossa luta é exatamente prover programas de educação dos nossos jovens, educação, sobretudo, voltada aos valores ditos universais. Valores que nos identificam enquanto povo, valores da nossa identidade coletiva. E é um desafio muito grande. É claro que não vamos dizer os jovens estão assim ou os jovens não estão assim. Mas o que diremos é que agora é uma perspectiva muito pessoal, muito individual. Há jovens que de facto são referências, que ouvem os adultos. Há jovens que servem como modelos para outros jovens. E há jovens também que têm outras perspectivas de vida, tendo em conta este mundo global em que vivemos. Temos algumas questões aqui a partir da página em direto. Podemos fazer essas questões. À vontade. E lembrar que tem muita gente, o número continua a crescer dos que estão a nos acompanhar, não é? E tem aqui
Ana Madalena. Ela diz, Dr. Quiluães, para que haja um equilíbrio, segurança face às efêmeras situações do mundo, que conhecimento do indivíduo deve seguir. É possível deixar um apelo para que consigamos nos estabilizar em contextos principalmente bantu, onde o senso comum fala muito alto. Podia repetir a primeira? Ela diz que equilíbrio e segurança as pessoas precisam ter diante de situações que o mundo apresenta. Não é? Okay. Qual é o equilíbrio que precisamos ter individualmente e, sobretudo, que modelo é que os indivíduos precisam seguir. Muito bem. Obrigado pela questão, Ana Madalena. É muito difícil hoje dar-se uma receita para os problemas muito complexos da contemporaneidade, mas em relação ao discurso que fomos construindo até aqui, temos que usar mais a razão e menos a emoção. Por quê? Porque as redes sociais e outros meios afins conhecem muito bem a forma como agimos hoje, que é mais emocional do que racional. Então temos que adentrar para a racionalidade. E adentrar para a racionalidade pressupõe também negar-se um pouco, negar-se em relação a desejos, negar-se em relação a pretensões, negar-se em relação a intenções, para preservar aquilo que nos identifica. E aquilo que nos identifica, aquilo que é próprio, que é nosso, pressupõe aceitá-lo, mas aceitar o que é nosso, identificarmos-nos enquanto pessoas que são determinadas por uma certa cultura e por um certo modo de pensar, já pressupõe, de per si, negar algumas ofertas em relação às informações. Quando falo de ofertas, estou exatamente a dizer isso. Avistar uma informação e ignorar. E fazer algumas questões e não partilhar, porque sabe que se partilhar tem outras consequências, podem não ser consequências diretamente ligadas assim, mas a pessoa a quem aquela pessoa que produziu a informação quer que aquelas consequências ressurjam na pessoa. Portanto, é isto, é no fundo repetir o que nós já dissemos. Metacognição, pensar sobre o próprio pensamento, fazer uma epistemologia do conhecimento, é refletir, é perguntar-se o que eu tenho em vista, o que eu tenho na rede social, condiz com o facto, é verdadeiro? O que é que me faz pensar que tal é verdadeiro? Porque a maioria também partilha, porque a maioria também tem um ponto de vista semelhante, já me faz pensar que aquilo é verdadeiro. E em relação aos valores bantu, temos que perceber que a cultura também é dinâmica. É dinâmica. Muita gente diz que perdemos valores. Eu, não sendo, porém, sociólogo, diria que alguns valores reformularam-se. Por quê? Porque quando nós falamos sobre a cultura, temos que nos identificar em que modelo estamos a construir o discurso. Se é num modelo de conservadorismo, somos conservadores, ou num modelo de inovadores, né? Ou seja, temos uma perspectiva conservadora ou temos uma perspectiva mais de inovação, de imprimir inovadores à nossa própria cultura. Imagine o conceito que tínhamos de família nos anos passados e o conceito agora que estamos a construir de família. E depois há o fenômeno da globalização. O que é que a globalização faz? Torna o mundo uma aldeia em que tudo é conectado. Quando nos relacionamos com diferentes culturas, embora haja o conceito de relativismo cultural, mas direta ou indiretamente, objetiva ou subjetivamente, somos influenciados por outras culturas. Elementos de outras culturas vão adentrando a nossa cultura. Desde que não a sobreponham, desde que elementos de outra cultura não se sobreponham sobre a nossa, não há aqui um processo de aculturação. Mas há um relativismo cultural, em que as culturas lidam umas com as outras e cada um na sua própria cultura vai conceber a outra pessoa tendo em conta a cultura daquela pessoa. É claro que temos valores importantes na nossa cultura que devem ser preservados,
E temos também, eu sou adepto de uma perspectiva em que novos valores podem ser construídos e reconstruídos. Não há nenhum problema nisso. Tem ainda aqui, pronto, não são questões, são apelos que deixam, não é? Tem a Tônia Macanzo. Está a ser um prazer enorme voltar a ouvir este grande senhor. Muito obrigado pelo brinde do conhecimento. Obrigado. Já em jeito de reta final, não é? Nós gostaríamos de agradecer, primeiro, a presença do Dr. Quiluanja aqui e contribuir nesse debate que é importante, essas discussões, esse apelo, essa mensagem que foi transmitida aqui. Esta live vai ficar gravada, com certeza muitos irão apropriar-se das experiências e do conhecimento que nos transmitiu aqui. Eu, pessoalmente, sinto-me grato por estar nessa posição e ouvir o Dr. Quiluanja na primeira pessoa partilhar conosco estas reflexões. Quando, de princípio, colocou-se a questão da pós-verdade, devo confessar que isso suscitou-me o interesse de tentar e buscar o que realmente o doutor queria transmitir, e serviu-me também de oportunidade de aprendizado a respeito da abordagem que foi feita aqui em torno da pós-verdade. Em nome da Sociência, gostaríamos de agradecer mesmo, mais uma vez, a disponibilidade e queremos contar sempre consigo nas outras oportunidades. Eu, como já disse inicialmente, agradeço o convite, gosto de partilhar conhecimento, porque é no ato da partilha que também se aprende mais. O conhecimento é diria, um objeto abstrato, ou pode ser até concreto, mas mais abstrato, que é diferente de outros. Quer dizer, é uma coisa que, quando partilhada, todo mundo tem e ninguém perde nada. O conhecimento não é como o dinheiro. Quanto mais partilhares, menos tens. O conhecimento é alguma coisa que... Então, todos nós devemos partilhar conhecimento e o conhecimento cresce, porque quando partilhamos, não apenas temos esse ato de partilhar que já é benevolente, que já é de uma nobreza muito grande, mas nós, quando partilhamos conhecimento, partilhamos perspectivas, partilhamos a forma como pensamos, e a forma como pensamos é uma denúncia no bom sentido, é uma expressão de como concebemos o mundo. Então, é a partir dessa perspectiva que o outro nos vai ouvir e, ora, vai ter um ponto de convergência em relação às nossas perspectivas, ora vai ter aí uma perspectiva, um ato de discórdia, que também faz crescer o conhecimento. Então, eu espero que a Sociência, quando puder e quando bem entender, me faça mais convites sobre outros temas. E a todos que nos acompanharam, agradeço. São perspectivas que não se acabam, que não se limitam aqui, mas dão um pontapé de saída, é assim que se diz, não é? Sim. Para novas abordagens, para compreendermos o mundo, porque, além de tudo que vai acontecendo aos nossos olhos, e mesmo aquilo que muito acontece aos nossos olhos, às vezes passa pela visão mais óbvia da coisa, não é? Está a acontecer muita coisa no mundo, a ciência está a avançar, a tecnologia está a avançar, e a nossa preocupação é, nós enquanto humanos também estamos a avançar, estamos a chegar onde queremos chegar. Nós enquanto humanos temos um futuro, a humanidade tem um futuro, e de que depende o futuro da humanidade? Depende de todos nós. Depender de todos nós enquanto uma expressão, uma opinião coletiva, um ato coletivo. E o que é um ato coletivo? E de que se compõe um ato coletivo? Não é de atos individuais? Então, o que cada um de nós faz para o mundo avançar? O que cada um de nós faz para termos a humanidade que queremos? Qual é a relação que estabelecemos com o bem e com o mal? Quer numa perspectiva microsociológica, mesosociológica e macrosociológica. Uma perspectiva das relações humanas. Relações assim entre amigos, entre cônjuges, entre elementos de uma família,
mas relações entre indivíduo, instituição, indivíduo, sociedade, ou as grandes relações entre as nações. O que é que nós fazemos para que efetivamente todos tenhamos um mundo sobre o qual possamos dizer é agradável estar e viver neste mundo? Muito obrigado, Luan, muito obrigado mesmo. Estamos gratos por proferir essas palavras também em jeito de reto ao final. Dizer que a Sociência da Educação tem vários parceiros e dentro desses parceiros constam aqui o local onde estamos a produzir este podcast Mais Ciência, que é o Instituto IMPOS, não é? E também temos parceria com a LP Eventos, dizer que já no dia 5 de abril a LP Eventos estará realizando um espetáculo com o músico Dom Kikas no Hotel Palanca. E os ingressos estão a ser vendidos, não é? No restaurante Triângulo, no Hotel Palanca, lá na recepção. E para que tudo isso aconteça, também tem uma parte técnica que se certifica de que todo esse aparato se torne possível. Tem o CEO da Sociência, que é o Belísio dos Santos, está aqui o Ivaldo Kibaca, está um conjunto de estudantes do curso de Comunicação e Marketing, que tem estado a acompanhar também a produção destes podcasts, não é? Estão todos aqui na técnica, não podem aparecer claramente, mas eles é que fazem a coisa acontecer e se tornar possível a realização destes podcasts. Nós vamos voltar com os outros programas, claramente, para continuarmos a passar essas informações que, de alguma forma, agreguem valores para a sociedade, para individualmente nós também. Queremos agradecer mais uma vez, não vamos voltar a reiterar, e dizer que a todos que vocês também que nos acompanharam, em acho que 1 hora e mais alguns minutos, nós vamos voltar e dizer que também tem pessoas a nos acompanhar a partir do Brasil. Agradecemos mesmo e pedimos que continuem a seguir essa página. Nós temos um conteúdo diferenciado, né? Nós não passamos conteúdos sem credibilidade alguma. Claramente uma outra questão pode passar por alto, mas nós nos comprometemos com um conteúdo transparente, sério, seguindo também os critérios de rigorosidade. Não sei se o Dr. Luan tem aqui alguma coisa mais para dizer em jeito de resumo, porque já vamos mesmo nos retirar. Eu gostaria de vos felicitar pelo bom trabalho que têm estado a fazer. Claramente, sois um portal que tem contribuído para a expansão do conhecimento, construção do conhecimento, e que estejais atentos também na era da pós-verdade, porque enquanto portal também podereis ser tentados a partilhar desinformação. E o que é que ocorre? Muitos portais, para ganhar seguidores, não se importam, mesmo sabendo que a informação não é verdadeira, partilham. Por quê? Porque aquela informação apela às emoções das pessoas. E as pessoas seguem pelas emoções, por aquilo que encontra aquilo em que elas acreditam. Então, temos a Sociência enquanto um portal distinto de partilha de conhecimento, que faz o conhecimento crescer e avançar, e deve diferenciar-se tendo em conta a sua linha editorial. Muitos parabéns. Muito obrigado, Dr. Luan. Acho que e a equipe toda também agradece por esse reparo e continuaremos com certeza a primar por esses critérios que acabou de dizer. Muito obrigado mais uma vez. Não disse que partilham. Eu só disse que na era da pós-verdade, enquanto um portal distinto, devem de facto estar atentos também. Mas a Sociência, de facto, eu estou sempre aí atento para aprender com as vossas partilhas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado a todos. Ficamos por aqui e voltamos até o próximo sábado com outro convidado. Tchau, tchau.